negativa de agosto. Então, nossa pauta hoje nós vamos falar um pouco sobre o índice de vendas do mês de agosto, que foi fechado agora recentemente. Valores de mercado, como nós falamos todo mês, e esse mês nós vamos falar um pouquinho também sobre o índice de volumes. Foi fechado aí o bimestre de agosto, julho e agosto, né? Julho e agosto. Com relação ao índice de vendas, nós temos aqui a variação nominal e a variação real. Primeiro, sobre o mês de agosto sobre julho, a variação nominal foi 1,84 e a real 2,20. Na verdade, se a gente for analisar um pouco a composição dos meses, o mês de julho, apesar de ter 31 dias em agosto também, nós temos aí um final de semana a mais. A gente sabe que existe uma concentração maior, a participação maior de vendas nos finais de semana, principalmente nos sábados e no domingo. Então isso justifica, vamos dizer assim, essa variação negativa. Sobre o mesmo mês do ano anterior, nominal 11,42 e real, já descontado, inflação 3,91, bastante em linha com o que nós tínhamos atingido até então. E o acumulado do ano, de janeiro a agosto, nominal 11,08 e o real 4,27. Estamos com um impacto de 30 e alguma coisa, quer dizer, tem uma pequena variação, mas mantendo praticamente o mesmo patamar aí dos meses anteriores. Aqui mostram uma série histórica desde janeiro de 2010. Aqui nessa linha aqui é dezembro de 2010 e aqui 2011, de janeiro a agosto. Nós tivemos aqui um início de ano que veio mostrando uma certa queda, depois em abril, em função de Páscoa, subiu, e depois nos meses seguintes tem se mantido praticamente linear. Que é a nossa visão aí dessa manutenção em torno dos 4%. Esses números a gente tem já, temos falado isso nas anteriores, inclusive, nós temos um cenário de consumo interessante no Brasil, com relação à massa salarial, nível de desemprego até agora tem se mostrado bastante estabilizado na faixa de 6 e pouquinho, um número extremamente interessante. A massa salarial também em um processo crescente, então isso elevou o patamar de consumo para um nível bastante interessante. Vamos passar para os mercados, depois no final a gente abre perguntas para todas as informações. O Ambas Mercado de agosto sobre julho teve uma variação aí de 2,14. A sexta subiu de 2,95 para 3,02. E no período agosto de 2011 sobre agosto de 2010, 11,58. Saímos de 270 para 302 no período. As maiores quedas, as maiores altas, tivemos aqui cebola, as maiores quedas. Cebola com 11,56, ainda continua positiva no ano de 2011. Batata, que está com 11,04, foi a segunda maior. Essa mostra realmente uma tendência de redução em qualquer período analisado. E farinha de mandioca com um patamar um pouco menor. Nas maiores altas, nós tivemos aqui o tomate, carne, principalmente carne traseira, carne bovina traseira, e frango congelado. O tomate ele mostra uma certa recuperação. Se formos analisar aí no começo do mês, no começo de 2010, o tomate estava com um preço na sexta, quase que a metade do final do ano. Então ele começou a ter um processo de recuperação. Houve uma super safra aí no ano passado, então isso provocou uma queda de preço e agora está retomando os patamares aí de início de 2010, vamos dizer assim. A carne bovina teve um pico de aumento aí no final do ano passado também. Tivemos aí um crescimento de insumos, uma escassez de boi gordo no pasto. Então houve um crescimento muito grande. Depois retrocedeu um pouco no início aí de 2011. Agora mostrou de novo um pouquinho aí uma elevação
sobre o mês anterior. E o frango também passa pelo mesmo critério, foi uma espécie de acompanhamento do preço da carne bovina. Aqui no gráfico acho que fica mais fácil a gente ver aqui no mês, o Abras Mercado ficou com 2,14 positivo, ou seja, alimentação para consumos de larga escala como Abras Mercado, crescendo acima do IPCA Alimentos e puxando acima também do IPCA Alimentos acima do IPCA geral. Isso significa que alimentos realmente no mês de agosto teve uma participação maior na inflação. De janeiro a agosto, essa posição é um pouco diferente. O IPCA, a inflação acumulada é 4,42, IPCA Alimentos 3,51 e o Abras Mercado até com número negativo. Nessa acomodação de preço que a gente está vendo aí, no período deste ano todo, em 8 meses, estão negativos. E no período de 12 meses, período um pouco maior, existe um certo alinhamento, mas mostrando ainda que alimentos está um pouco acima, 10,41 do IPCA Alimentos, contra 7,23 do IPCA cheio e 11,57 do Abras Mercado. Analisando Abras Mercado e IPCA Alimentos também está num processo aí de alinhamento. Aqui por região, nós temos a região sul com 1,29 de crescimento no mês, falamos aqui de agosto sobre julho. A região norte com 2,40, é a maior cesta, continua sendo a maior cesta ainda por região. A sudeste com 2,43, mas ainda abaixo das outras duas. Centro-oeste com 3,09, também mais ou menos alinhado com o sudeste. E o nordeste, que é a menor cesta, com 251, um crescimento de 1,60. Aqui na região norte, nós temos alguns fatores que provocam esse valor, vamos dizer assim, absoluto da cesta um pouco maior. Primeiro, a própria logística da região, uma região grande, com cidades distantes, então a logística pesa um pouco aí. A composição familiar, as famílias também são maiores, e a concentração de alguns alimentos com peso muito grande nessa cesta, como a carne de dianteiro, carne de frango, farinha de mandioca, que tem um peso maior do que as outras regiões. De volumes, nós temos aqui o período acumulado até agosto. Então nós tivemos a cesta total com um crescimento de 2,5, contra um crescimento do mesmo período do ano anterior de 6,8, e alguns destaques. Nós temos aí as bebidas alcoólicas, continua tendo um crescimento, no ano passado cresceu 16,6%, e alavancado muito por cerveja, foi um ano de Copa, um ano de promoção, então a cerveja puxou muito a cesta de bebidas alcoólicas e a cesta geral. Então esse ano houve uma normalização do consumo de cerveja. Só para vocês terem uma ideia, a cerveja no ano passado, nesse período, teve um crescimento de 19,5%, quase 20%. E esse ano, um crescimento de 2011 para 2010 de 4,3%. Então, isso trouxe a cesta de bebidas alcoólicas para 7,2%, mas ainda continua sendo a cesta com um crescimento mais importante. Temos perecíveis também, que no ano passado apresentou 9,7%, foi o segundo maior crescimento, o terceiro, aliás, e esse ano é o segundo maior crescimento. Aí, como destaque negativo, nós temos a cesta de mercearia salgada,
teve uma retração aí de 0,6%. Ano passado cresceu 5%, foi um crescimento quase em linha aí com o crescimento geral, foi um crescimento bom, e esse ano mostrou uma retração. E aí tem produtos importantes, como arroz, óleos e azeites, massas, com variação negativa. O arroz com 5%, óleos e azeites com 7,2% negativo, massas com 3,6%. Então esses produtos aqui deram uma impactada aí segurando essa cesta. Eu acho que os principais destaques a nível de cesta são essas aí. Depois, a nível de formato, de tamanho de loja, vamos falar de tamanho de loja aqui por quantidade de checkouts. Nós temos... Então, nós temos as lojas de 1 a 4 checkouts que já tinham um crescimento importante no ano passado, continuam com um crescimento grande, 3,8%, o maior crescimento desse ano está nesse formato, ou nesse tamanho, nesse porte de loja de 1 a 4 checkouts. De 5 a 9, que o ano passado foi o maior crescimento, 10,4%, continua crescendo também. O segundo está bastante próximo aí do 2,5%. A inversão é pequena, quer dizer, aí qualquer soluço, vamos dizer assim, acaba tendo uma mudança de comportamento. A gente analisa, na realidade, até o bloco de 1 a 9 checkouts. Ele dá uma visão de um formato de loja mais de vizinhança, de proximidade, aquele formato que hoje realmente a gente percebe que está tendo, ou atendendo melhor as necessidades do tipo de cliente que nós temos hoje. Perfil de compradores de lojas com esse perfil. Menores, com mais facilidade, mais próxima da residência. E a diferença também é muito pequena, nós estamos falando aí de 3, pode até ser a base, que pode ter invertido, né? Cresceu 10,4 ano passado, 5 a 9, cresceu menos um pouquinho, 2,5 agora, inverteu aí em relação ao ano passado, talvez a própria base possa ter dado essa ajustada. E de 10 a 19 checkouts também teve um crescimento importante, de 8,8, está crescendo também em linha, quer dizer, caiu mais ou menos no mesmo patamar da média geral, de 2,5 para 2,1. E aqui houve uma junção, quer dizer, as lojas acima de 20 checkouts, crescendo mais ou menos o mesmo patamar do ano passado, 1,7 e 1,7. Isso acaba sinalizando que ainda, ou deve permanecer por mais um tempo ainda, nossa expectativa é que realmente esse formato de loja de vizinhança, loja de proximidade, seja um modelo de futuro. Famílias menores, com menos tempo para fazer compra, então o pessoal vai mais frequente, compra menos, mas gosta de fazer isso com mais rapidez. Aqui tem algumas categorias que se destacaram, algumas eu já citei, inclusive. Aqui tem alguns comentários, por exemplo, o vinho. O vinho tem o maior crescimento aqui nessas categorias, com 34,5%. Suco de fruta pronto para beber, pronto para consumo, também com 18%, tem um outro destaque. Chocolate, 13%, bebida à base de soja, 15%. Tem alguns destaques importantes. No caso do vinho, eu acho que tem dois. Primeiro, de modo geral, essas categorias aqui mostram claramente o que está acontecendo hoje com a movimentação das classes sociais. Está havendo uma movimentação das classes mais baixas para cima. Então, isso está proporcionando a essa população acesso a produtos que antigamente eles não tinham como consumir. E no caso específico do vinho, também a variação cambial contribuiu bastante. Quer dizer, nós temos a oportunidade de ver vinhos hoje sendo ofertados em supermercados, vinhos de boa qualidade, vinhos importados com preço bastante atrativo. Então, juntando esses dois fatores, quer dizer, um maior poder de consumo das classes que estão crescendo, migrando, por exemplo, de classe D para C, uma migração bastante importante, a gente tem acompanhado aí na casa de 9 pontos percentuais.
Então isso gerou realmente uma condição de acesso a produtos que antigamente essa população não tinha. E o vinho especificamente, o dólar começou a subir um pouco agora, a gente está acompanhando uma movimentação para cima, mas durante esse período estava estabilizado aí com 1,6, alguma coisa que trouxe aí, nós conseguimos a ver produtos importados da Argentina, do Chile, mesmo da Europa, Portugal, Espanha, com preços bastante interessantes. E as variações negativas, nós temos aí sabão em barra, que foi a maior variação negativa, 12,9. Chá, nós temos aí sabão em barra, chá com 9,5. Farinha de trigo com 7,9, óleos e azeites, nós tínhamos visto já que tinha provocado uma queda na cesta de mercearia salgada. Aqui eu acho que existe também um pouco o fenômeno até de migração, né? Essas pessoas que começaram a ter acesso a alguns tipos de sabão em barra, por exemplo, eu acho que houve uma migração aí para outro tipo de sabão, pó, sabão líquido, coisas desse tipo, que também essas famílias não tinham acesso anteriormente.